Avançando com a arma erguida, Hans se moveu com determinação furiosa. Ele ficou indignado ao ver Vilay desviar o olhar do duelo como se aquilo não significasse nada, e tentou punir essa arrogância com um golpe decisivo, colocando toda a força restante no ataque. Para o choque de Hans, Vilay segurou a lâmina com as mãos nuas, agarrando o aço frio como se fosse pano. Os dedos do bárbaro se fecharam com controle assustador, parando o ataque no meio do movimento e provando mais uma vez que as regras normais não se aplicavam a ele. Uma expressão sombria apareceu no rosto de Vilay, os olhos cheios de ódio enquanto encarava Hans. Ele rosnou dizendo que não sabia de que batalha o velho estava falando, porque, para ele, aquela luta já tinha acabado há muito tempo. Com um único movimento brutal de seus braços poderosos, Vilay quebrou a grande lâmina do mordomo. O metal gritou ao se partir, pedaços girando na escuridão, um gesto de dominação destinado a destruir não só a arma, mas também a vontade do guerreiro. A raiva de Hans explodiu, mas logo veio a impotência. Ele não podia fazer nada contra o vilão gigantesco que havia tomado completamente a vantagem. Sem a espada inteira, as opções do velho cavaleiro diminuíram, e a verdade fria de seus limites o atingiu como vento de inverno. Estendendo a enorme mão em direção às terras de Beowulf, como se estivesse tomando posse delas, Vilay rosnou para o defensor leal do ducado. Ele estava furioso que Hans ainda estivesse em seu caminho, mais uma pedra teimosa se recusando a cair, quando Vilay acreditava que o castelo, a espada e o futuro já eram dele. De repente, o grande feixe de luz pareceu evaporar, desaparecendo na noite como se tivesse sido engolido. A torre do castelo aristocrático voltou à escuridão, restando apenas poeira no ar e a sensação inquietante de que algo decisivo havia acabado de acontecer. Acima de Hans, faíscas de magia surgiram em explosões rápidas e defensivas, brilhando como pequenas estrelas protetoras na escuridão. A luz parecia formar um escudo invisível contra o ataque do selvagem, uma barreira aparecendo exatamente na hora certa. Hans olhou para a enorme palma de Vilay se aproximando, preparando-se para o impacto, mas algo aconteceu que nem um cavaleiro imperial experiente conseguia explicar. O ar ficou mais pesado, a temperatura caiu, e o momento se transformou em um silêncio estranho. Vilay ainda estava diante dele, mas agora seus membros estavam presos por correntes de gelo. Hans reconheceu imediatamente a magia de gelo, precisa, restritiva e limpa. O impossível o atingiu como um golpe, ninguém deveria conseguir usar magia ali. Então ficou claro para o velho cavaleiro imperial, sua suspeita estava certa. Os novos conhecidos da unidade especial estavam envolvidos, aqueles jovens guerreiros carregavam métodos que não seguiam regras normais, e o gelo que prendia Vilay era a prova de que seus planos estavam em ação desde o começo. Quando Vilay preso pelo gelo virou o corpo, ele viu uma sombra se aproximando na escuridão. A figura avançava com confiança controlada, sem pressa e sem hesitar, e a raiva do bárbaro ficou ainda mais intensa. Era Ian, cadete de alto nível da equipe especial da noite, caminhando em direção ao líder bárbaro com a espada do governante Aelon nas mãos. A presença da lâmina parecia distorcer o ar ao redor dele. Furioso ao ver as mãos sujas de Ian tocando a espada do governante, Vilay rugiu de incredulidade. Mesmo assim, ouviu as palavras de Ian, calmas e afiadas, falando do poder incrível de Aelon. A teoria anterior de Ian se provou correta, a técnica Snow Soul podia amplificar a magia de gelo muito além do normal. E com Aelon em suas mãos, essa amplificação se tornou monstruosa. Ainda cheio de raiva, Vilay não conseguia entender como Ian havia conseguido pegar a espada do governante. Ele observou as mudanças no corpo do jovem cavaleiro, postura mais firme, presença mais pesada, mana mais densa no ar. Dentro do corpo de Ian, Vilay sentiu 3 concentrações de mana ao mesmo tempo, como tempestades sobrepostas. Isso fez o bárbaro estreitar os olhos com suspeita. Ian reconheceu com irritação como Vilay percebeu aquilo tão rápido, graças ao chamado Eye of God. Que habilidade problemática, pensou Ian. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Vilay quando ele entendeu tudo. Todo aquele poder absurdo, a mana crescente, a presença diferente, vinha da espada do governante. Com habilidade e força brutais, o invasor destruiu as algemas de gelo que prendiam suas mãos. O gelo estourou em pedaços pelo chão.
Erguendo o enorme punho, Vilai se preparou para tomar a arma, convencido de que ela combinava muito mais com ele. O bárbaro agressivo formou novos planos na mesma hora. Ian, agora escolhido por Aelon, deixou de ser apenas um obstáculo. Preparando-se para a próxima fase da batalha, Ian manteve os olhos atentos em cada movimento de Vilai. Hans Mehringer continuava ali, testemunha amarga da situação, entre os escombros com sua espada quebrada na mão. Vilai declarou que, se a espada realmente havia escolhido Ian, então ele simplesmente reuniria toda a sua força e a tomaria mesmo assim. Com os olhos queimando de loucura, Vilai liberou a aura de batalha do Black Sun. O ar escureceu, a pressão explodiu para frente, e o selvagem atacou Ian com um poder que parecia querer destruir tudo. Mesmo assim, o jovem não soltou a espada que acabará de reivindicar, Aelon. Ele manteve a lâmina dracônica firme nas duas mãos, como se fosse um juramento de aço, já decidido a encarar o inimigo de frente e acabar com esse pesadelo usando o poder da espada. Usando a técnica básica de espada dos Frost Knights, Ian ajustou a postura e balançou a arma pesada em um arco disciplinado. O movimento era defensivo e preciso, feito para interceptar a magia crescente do vilão antes que ela pudesse esmagá-lo, como se ele estivesse cortando uma maré invisível. Então ele seguiu com um corte limpo, a lâminas unindo pelo ar. No rastro do golpe, pequenos fragmentos brilhantes apareceram, faíscas de luz que ficaram suspensas por um instante, como se a espada tivesse cortado não só o espaço, mas também o próprio resíduo de mana. À frente se erguia uma das altas muralhas do castelo do clã Beowulf, uma barreira imponente que, estranhamente, estava sem guardas. Os defensores do vasto ducado não estavam naquela parte, deixando as pedras silenciosas e expostas, prestes a testemunhar do que Aelon realmente era capaz. E então, no instante seguinte, aquela muralha gigantesca se partiu limpa em duas. O corte foi tão absoluto que parecia algo divino, como se deuses do trovão tivessem descido para julgar a fortaleza com um único golpe, deixando as pedras desmoronarem em choque. Commander Chieftain Vilai parecia ter recebido um dano quase fatal, seu enorme corpo sacudiu quando o ataque atingiu em cheio. Por um instante parecia que nada poderia salvá-lo, que o reinado de violência do gigante terminaria ali, e que Ian finalmente sairia vencedor desse confronto brutal. Um clarão explodiu tão de repente que quase cegou Ian. O brilho invadiu sua visão como fogo branco, forçando-o a fechar os olhos por um momento, enquanto seu corpo reagia por instinto e o campo de batalha virava uma tela ardente de luz. Mas Vilai não estava morto, nem perto disso. Ele balançou os enormes braços com uma fúria teimosa, movendo-se como se a pura força de vontade fosse suficiente para mantê-lo de pé, como se ainda pudesse despedaçar o jovem cavaleiro mesmo enquanto o ferimento tentava derrubá-lo. Invocando sua própria magia turbulenta, o selvagem tentou apagar Ian com força bruta. Sua aura explodiu em ondas violentas, um esforço desesperado para esmagar o jovem lutador antes que a vantagem de Aelon decidisse completamente a batalha. Mesmo assim, todo o peso do poder de Vilai não foi suficiente para quebrar a determinação de Ian. O jovem lutava com uma persistência obstinada, recusando-se a recuar, recusando-se a ceder, respondendo a cada pressão com aço, mana e uma vontade inabalável de não ser esmagado. Em outro ponto da vasta propriedade ducal, fumaça negra subia das ruínas destruídas como um suspiro fúnebre. Perto de Ian e Vilai, porém, um novo brilho começou a surgir, um brilho ameaçador que não vinha do fogo, mas de magia despertando e traçando linhas pelo campo de batalha. Rachaduras se espalharam pelo chão, correndo em caminhos irregulares direto na direção do chefe bárbaro. Ao longo dessas fissuras, luz mágica pulsava e escapava para cima, como se a própria terra tivesse sido aberta para revelar uma veia luminosa apontando diretamente para os pés de Vilai. O vilão apertou o peito com força, os dedos afundando no tecido rasgado e na carne ferida. Do ferimento, sangue negro continuava a jorrar sem parar, espesso, grotesco e antinatural, manchando pedra e neve em um fluxo escuro que não cessava. Fazia muito tempo desde que o grande líder bárbaro sofria ferimentos tão graves. A dor aparecia na tensão da mandíbula e na fúria em seus olhos, porque um conquistador como Vilai não estava acostumado a ser humilhado, muito menos empurrado tão perto do limite. Na mente de Vilai, a razão era óbvia, era a espada dos governantes.
Ian havia cravado a Elon através de camadas de músculos endurecidos, e pior ainda, tinha conseguido atravessar até mesmo a aura de batalha do chefe, anulando aquela defesa como se ela tivesse sido feita para ser quebrada. Mas mesmo reforçada por sua própria lenda, a espada não podia suportar para sempre a força monstruosa de Vilay. Ian mal conseguiu bloquear o golpe de contra-ataque do bárbaro, seus braços vibrando com o impacto como se seus ossos tivessem sido tocados como sinos. Agora Vilay achava que tinha entendido o segredo. Os ataques de Elon viajavam através da mana, cortando ao longo do fluxo em vez de apenas através da carne, o que fazia a arma parecer perfeita para ele. Afinal, Vilay conseguia ver o movimento da mana, ele acreditava que isso permitiria dominar a espada facilmente. Ian respondeu a essa conclusão arrogante com frieza absoluta. Ele disse ao chefe confiante que ele estava profundamente enganado, porque entender o fluxo de mana não era o mesmo que entender a Elon, e confundir os dois acabaria destruindo Vilay. Encarando firmemente os olhos de seu oponente formidável, Ian reforçou o aviso. Essa arma não era simples, não era um pedaço de aço obediente, e não era uma ferramenta que se rendia à simples percepção. A Elon tinha suas próprias regras, e quem as ignorasse pagaria com sangue. Ian lembrou que a Elon realmente era uma espada criada para parar fluxos de mana. Ela não apenas seguia a corrente, ela podia barrá-la, cortá-la, silenciá-la, transformando a força mágica do inimigo em um rio quebrado que já não obedecia ao seu dono. Com um leve sorriso, Ian falou com confiança tranquila. Se Vilay ainda não conseguisse entender a diferença hoje, então nunca conseguiria usar a arma, porque a Elon não recompensa ganância nem arrogância. Ela pune, e faz isso sem misericórdia. Ferido, mas ainda assustadoramente inteiro, Vilay rosnou para Ian parar de falar besteira. Ele insistiu que entenderia no momento em que a espada estivesse em suas mãos, exigiu que Ian entregasse e falou como se tomar a Elon não fosse uma questão de se, mas de quando. Decidido a se aproximar de Ian, o chefe bárbaro deu um passo à frente, e então parou. Algo estava acontecendo com sua perna, e a surpresa interrompeu seu avanço como uma corrente repentina presa ao tornozelo. Seu membro começou a ser coberto por gelo, que se espalhava rapidamente pelos músculos e articulações. O frio antinatural confundiu o gigante e o atrasou, impedindo-o de avançar rápido para pegar a espada dos governantes, como se o próprio campo de batalha tivesse decidido contê-lo. Pela primeira vez na vida, o selvagem sentiu um frio de verdade, um ar invasivo e cortante que penetrava mais fundo que qualquer vento do norte. Até um homem nascido nos territórios do norte recuaria, porque aquele frio não era clima, era julgamento transformado em gelo. Atrás dele pairava um sopro estranho de morte que ele ainda não havia percebido, como um carrasco silencioso à espera. Além da muralha de pedra da fortaleza, uma silhueta misteriosa se formava em luz radiante, indignada ao ver o bárbaro patético invadir tão descaradamente as terras de Beowulf. De dentro daquele enorme contorno, que lembrava a presença de um dragão, saiu um homem de longos cabelos loiros, calmo como o inverno e pesado como uma montanha. Sua voz carregava autoridade ao exigir saber por que aquele selvagem ousou pisar em uma propriedade que não lhe pertencia. Era Duque Beowulf, o legítimo senhor da vasta propriedade, defensor das terras do norte e pai de Lorena Beowulf. Só a chegada dele já mudou o ar, como se todo o ducado finalmente tivesse se levantado e falado através de um único homem. Fragmentos de gelo começaram a se formar no ar como se respondessem à sua vontade, se juntando como um feitiço visível. O duque chamou as ações do bárbaro de uma grave insolência, suas palavras afiadas e controladas, como se estivesse declarando um crime antes da sentença. Degraus de gelo surgiram sob os pés do senhor, uma escadaria criada de gelo e símbolos brilhantes. O duque desceu com calma e certeza em direção ao chão onde Ian e Hans Meringer estavam, junto com o imenso chefe bárbaro Vilay, agora forçado a encarar o dono deste território. Continuando a se aproximar, o aristocrata majestoso irradiava indignação pela audácia do bárbaro. Vilay manteve os olhos fixos no duque, tenso e desconfiado, sem esperar nada de bom desse encontro, porque o poder que emanava do senhor parecia uma nevasca capaz de enterrar exércitos. Nada amigável, Duque Beowulf perguntou novamente o que o convidado indesejado estava fazendo ali.
O tom era calmo, mas aquele calma tinha bordas afiadas como gelo fino, deixando claro que aquilo não era uma negociação entre iguais. A silhueta mágica parecida com um dragão atrás do Duque ficou ainda mais nítida, solidificando-se em uma presença opressiva. O dono da propriedade exigiu que Vilay escolhesse bem suas desculpas, porque talvez fossem as últimas palavras que o bárbaro diria nas terras de Beowulf. Por fim, Duque Beowulf chegou ao último degrau de gelo e pisou no chão congelado do pátio de seu castelo. No momento em que sua bota tocou o solo, a geada pareceu se espalhar com autoridade silenciosa, como se a terra reconhecesse seu mestre e se preparasse para o julgamento. Vilay, feroz mas empolgado, abriu um sorriso ao finalmente encarar o duque frente a frente. Ele proclamou seu nome e título com orgulho, esperando que o senhor do castelo entendesse exatamente quem estava diante dele, um conquistador exigindo reconhecimento mesmo em território inimigo. A resposta do duque foi cruel na simplicidade. Ele ordenou que o selvagem ficasse em silêncio, dizendo que não tinha motivo algum para saber o nome de um bárbaro patético que havia se arrastado até sua casa como um verme. Encarando Duque Beowulf com ódio bruto, Vilay cuspiu um insulto grosseiro, zombando da arrogância do homem, mas, mesmo enquanto rosnava, admitiu com relutância que o duque tinha poder e status para agir assim. Isso só fez Vilay querer esmagá-lo ainda mais. Até aquele momento, Vilay nunca tinha encontrado um homem com tanta mana. A densidade absurda fazia sua pele arrepiar, e ele se perguntou como não percebeu a aproximação do duque antes, como uma presença dessas podia chegar sem aviso, como uma avalanche silenciosa. Ele culpou a espada dos governantes por isso, convencido de que a interferência de Aelon havia bagunçado seus sentidos. Na mente de Vilay, isso significava que Ian, o rato que ele desprezava, era responsável por tudo o que estava acontecendo agora. Vilay escolheu agir em vez de pensar. Com uma explosão brutal de força, ele impulsionou o corpo para frente, recusando-se a ser encurralado por palavras ou autoridade, decidido a continuar lutando e tomar o controle antes que o duque apertasse totalmente o cerco. Chamando o encontro deles de predestinado, o líder bárbaro ergueu o enorme punho e desafiou Duque Beowulf diretamente. Sua postura gritava agressividade e sede de batalha, como se realmente acreditasse que o destino lhe entregou um oponente digno de conquistar. Mas para o senhor dos territórios do norte, esse bárbaro cheio de malícia não passava de poeira sob seus pés. O duque olhou para Vilay com um desprezo frio e distante, como uma tempestade olhando para uma única folha, completamente indiferente a ameaças que aterrorizariam homens comuns. Um símbolo mágico brilhou sob os pés do duque e se expandiu para fora, liberando correntes de luz que subiram em pilares. Com total compostura, ele afirmou que o selvagem não tinha direito de pronunciar seu nome, nem mesmo de fingir familiaridade com o governante dessas terras. Mas já era tarde demais. Louco de ódio, Vilay gritou e lançou o punho em um arco mortal, tentando esmagar o duque de uma vez. O golpe carregava intenção de matar, como se a força bruta pudesse apagar nobreza, magia e leis em um único ataque. Duque Beowulf respondeu com um controle mágico impressionante, invocando o poder necessário com precisão absoluta. O ar ficou pesado, a mana se alinhou, e a presença do duque se tornou mais afiada, suas habilidades surgindo como um contragolpe perfeito preparado muito antes do soco chegar. Enquanto o chefe bárbaro atacava com pura brutalidade, o duque invocou a técnica de território expansion. Limites invisíveis surgiram de repente, e o próprio espaço pareceu se transformar no domínio do duque, uma arena onde a vontade dele decidia quem podia se mover, respirar ou sobreviver. Vilay parou no meio do movimento, incrédulo. O impulso de seu punho falhou enquanto ele observava o milagre acontecer. Por um breve instante, o selvagem só conseguiu encarar, porque o mundo ao redor estava mudando, e ele podia sentir o chão, o ar e a mana se voltando contra ele. Um enorme pilar de luz disparou para o céu quando Duque Beowulf liberou a forma absoluta da Snow Soul. O poder era imenso, austero e esmagador, como se o próprio inverno tivesse ganhado consciência, mirando diretamente em Vilay como uma sentença antiga sendo executada. Bem acima do enorme castelo, um selo gigantesco apareceu, um símbolo imenso cobrindo o céu. Um fluxo de luz foi sugado para o centro dele, e o nome da magia se tornou realidade, Eternal Frost,
uma força de aprisionamento que prometia não apenas derrota, mas preservação em um cárcere de gelo. Em outra parte do campo de batalha, um bárbaro avançou contra os Imperial Knights, rugindo que havia chegado a hora de vingar seus irmãos. Ele clamou pela destruição dos guerreiros com fúria selvagem, seu grito ecoando pela fumaça e pelas ruínas como um tambor de massacre. No instante seguinte, o selvagem que avançava foi engolido por uma montanha repentina de gelo. Ele congelou no meio da corrida, ainda segurando o machado na mão esquerda, o rosnado preso na garganta, transformado em uma estátua sem vida enquanto o frio o selava da cabeça aos pés. O mesmo destino atingiu muitos outros invasores espalhados pelo campo de batalha. Um gelo espesso e implacável os envolveu como um sudário de julgamento, travando braços e pernas e transformando o movimento frenético em completo silêncio, até que as fileiras bárbaras viraram uma galeria de silhuetas congeladas. Outro companheiro, que avançava poucos passos ao lado, também parou de repente, o corpo coberto por água congelada que endureceu na mesma hora. O impulso morreu instantaneamente, as botas escorregando inutilmente enquanto o gelo dominava, e a luta acabou antes mesmo de começar. O Imperial Knight que lutava desesperadamente pela própria vida ficou olhando em choque. Ele viu os bárbaros endurecerem, perderem a cor e lentamente virarem gelo, inimigos que rugiam como assassinos agora virando monumentos silenciosos, até que o medo do cavaleiro deu lugar a um espanto absoluto. Então um grito ecoou, pedindo que o duque voltasse para seu domínio, e aquilo deixou os defensores visivelmente inquietos. Quem estava dentro da propriedade já começava a se sentir seguro atrás das muralhas e das magias, mas aquela voz urgente lembrou a todos que essa segurança era frágil, e que a guerra ainda estava longe de acabar. Mesmo agora, pétalas mágicas ainda flutuavam pelo ar frio, girando lentamente como se a violência da batalha ainda estivesse presa na atmosfera. Elas brilhavam como brasas pálidas, um lembrete inquietante de que técnicas mortais tinham acabado de ser usadas e podiam despertar de novo a qualquer momento. Parado ao lado de uma das figuras bárbaras congeladas, Bacchus Beowulf perguntou calmamente sobre a condição de seu fiel Hans Mehringer. Hans respondeu rapidamente, endireitando o corpo mesmo ferido, garantindo ao seu senhor que ainda estava vivo e capaz, ferido, mas longe de derrotado. Hans observou seu mestre com surpresa quando o duque elogiou sua força. Já fazia muito tempo desde que Bacchus Beowulf tinha visto as técnicas de seu servo em plena ação, e aquele reconhecimento parecia pesado e ao mesmo tempo íntimo, como um laço antigo sendo testado outra vez. A atenção de todos se voltou para um detalhe assustador. O enorme punho do chefe bárbaro congelado, Vilai, ainda estava para fora do monte de gelo. A mão cerrada apontava para fora como uma ameaça que se recusava a desaparecer, como se a violência do monstro tivesse sido preservada para depois. A visão despertou uma curiosidade inquieta. Será que esse era o verdadeiro e incrível poder da técnica chamada Eternal Frost, uma magia tão absoluta que podia parar um exército no meio da respiração e até preservar o golpe mortal de um chefe como um instante congelado? O duque comentou com realismo silencioso que Hans já não estava ficando mais jovem, e perguntou como era possível que seu servo fiel tivesse sido ferido por um bárbaro. Hans abaixou o olhar e admitiu a verdade amarga: o selvagem quase o matou, e apenas pura teimosia o manteve de pé. Aquilo era a expansão do território de Bacchus Beowulf, um domínio esmagador imposto sobre o campo de batalha, combinado com a forma absoluta da Snow Soul conhecida como Eternal Frost. Não era apenas um feitiço, mas uma declaração de que a própria terra havia se tornado a arma do duque. Sob o efeito de Eternal Frost, os inimigos viravam gelo, enquanto os aliados do duque permaneciam intocados. Um julgamento tão preciso mostrava um controle perfeito. Ele era Bacchus Beowulf, um incansável defensor do norte, um aristocrata cuja autoridade podia congelar invasores sem congelar os seus próprios. Bacchus ficou surpreso que um perigo desses tivesse alcançado Hans, e Hans parecia envergonhado, como se o ferimento fosse uma falha pessoal. Mesmo assim, o duque demonstrou alívio genuíno ao saber que Lorena Beowulf e os moradores do castelo estavam seguros, porque proteger seu povo, e não orgulho, era o verdadeiro dever de seu governo. Durante a conversa, Hans apontou para o homem que havia ajudado tantos defensores. Com um gesto cansado,
mas respeitoso, ele chamou Yan para se apresentar, deixando claro que a contribuição do jovem cavaleiro não podia ser ignorada. As pessoas olharam ao redor procurando, mas Yan tinha desaparecido em meio ao caos de pedras quebradas e gelo espalhado. Alguns defensores comentaram que ele devia ter talento para desaparecer, mas ninguém realmente o chamou de covarde, apenas um aliado estranho que se movia como a própria noite. Bacchus sugeriu que Hans recuasse para se recuperar, e no meio das prioridades depois da batalha ninguém prestou muita atenção em Vilai congelado. O chefe bárbaro foi tratado como uma ameaça já resolvida, um erro nascido do alívio e do silêncio enganoso. Os defensores começaram a deixar o campo de batalha sem perceber o que realmente deveriam temer, o olho esquerdo do chefe bárbaro derrotado piscando lentamente ao abrir. Naquela pequena brecha entre gelo e sombra, uma chama diabólica apareceu, pequena, paciente e cheia de intenção assassina. Naquela mesma mão, Vilai revelou um objeto familiar, outra esfera mágica, do mesmo tipo que ele já havia usado contra Yan antes. Mesmo preso, mesmo meio enterrado no gelo, o chefe não tinha abandonado seus truques, ele apenas esperou o momento em que ninguém estava olhando. Com um grito selvagem, o líder bárbaro se libertou. O gelo explodiu em pedaços violentos ao redor, e o som da quebra ecoou como ossos se partindo, uma fuga tão repentina que até Bacchus Beowulf ficou surpreso, já que acreditava que o selo era absoluto. O espírito do vilão voltou à vida com força, e seu sorriso voltou cheio de crueldade. Ele se preparou para atacar de novo e zombou de Beowulf por ter baixado a guarda, apontando aquele momento de descuido como uma falha deliciosa de explorar. Bacchus avaliou o esforço do selvagem com um olhar frio e desprezível. Ele admitiu que não foi ruim, mas deixou claro que ainda estava longe de ser suficiente, porque escapar era uma coisa, destruir o duque era outra completamente diferente. Vilai respondeu com um sorriso maligno, quase divertido com a confiança do duque. Ele concordou que talvez um bárbaro não pudesse matar Bacchus diretamente, mas seus olhos brilhavam com a promessa de uma vitória diferente, feita de crueldade em vez de conquista. Ainda existem outros, parecia dizer Vilai enquanto lançava seu círculo mágico mortal em direção à torre. O feitiço rasgou o ar como uma execução giratória, e gritos surgiram quando todos perceberam que o ataque não mirava guerreiros, mas pessoas indefesas. Refugiados estavam descansando naquela torre, exaustos e confiando na proteção do castelo. O cálculo de Vilai era brutalmente claro: se não pudesse quebrar o duque pela força, quebraria pela responsabilidade, transformando vidas inocentes em pressão e sangue em moeda de troca. Enquanto Bacchus corria para proteger seu povo e salvar suas construções, Vilai planejava fugir. Ele queria escapar no meio do caos, recuperando sua liberdade enquanto o senhor do castelo era forçado a escolher entre persegui-lo ou proteger seu território. O bárbaro olhou para a torre com esperança cruel, certo de que sua maldade havia aberto um caminho de fuga. Mas antes que seu plano se completasse, algo inesperado o interrompeu, como uma lâmina entrando entre ele e sua certeza. Ao lado da esfera mágica, uma figura apareceu, a capa balançando com o corte inconfundível de um cavaleiro de elite do esquadrão especial de Yan. A presença do recém-chegado era firme e precisa, e seus movimentos deixavam claro que ele tinha voltado por um único motivo: parar o inimigo ali mesmo. Mesmo nesse momento final, Vilai tentou provocar o guerreiro destemido, cuspindo insultos como veneno. Ele queria raiva, hesitação, qualquer erro, qualquer brecha que lhe permitisse fugir ou matar, porque sabia que o tempo estava acabando. O jovem apareceu diante do selvagem novamente, e Vilai exigiu que Yan parasse de bloquear seu caminho. Yan não discutiu, ele simplesmente balançou a Elon e cortou a esfera mágica de Vilai, dividindo-a limpa como quem corta a cabeça de uma serpente antes que ela ataque. Um brilho vermelho escuro se espalhou pelo ar onde a magia havia sido cortada, ficando mais denso como se o próprio espaço estivesse cicatrizando. A luz começou a se reunir e formar algo redondo, pulsando com uma presença sinistra, como um coração surgindo no vazio. Um objeto vermelho, parecido com um sol, apareceu, intenso e antinatural, lançando raios de luz em várias direções. Ele irradiava uma presença sufocante, como um pequeno eclipse nascido de sangue e ódio, ameaçando queimar tudo com um poder corrompido. E naquele momento, enquanto continuava enfrentando o selvagem, Yan sentiu o cansaço cair sobre ele de uma vez.
A adrenalina falhou, o peso da espada ficou maior, e o esforço de usar um poder que ainda não dominava finalmente cobrou seu preço. Ele não estava apenas tentando dominar sua nova espada e a magia despertando dentro dele, também estava protegendo Lorena Beowulf durante toda a batalha contra o monstro. Agora a verdade era inevitável, Ian não tinha mais mana, e quase nenhuma força para continuar lutando. O bravo e azarado guerreiro havia gastado tudo o que tinha. Suas reservas estavam vazias, os membros pesados e a mente no limite. Chegou a hora, querendo ou não, de ceder ao descanso, mesmo que fosse apenas por um instante. Flocos de neve brancos começaram a cair sobre o castelo de Bacchus Beowulf, suavizando o cenário depois da batalha. As muralhas estavam cobertas por uma camada fina de gelo que brilhava levemente, como se o castelo usasse uma coroa de inverno depois de sobreviver à carnificina. Ian olhou para os Imperial Knights, homens que serviam o duque com lealdade absoluta e ainda defendiam o castelo como se suas vidas já tivessem sido entregues. As armaduras estavam marcadas, a respiração pesada, mas a postura continuava firme. William, comandante dos guerreiros de armadura pesada, também estava ali, coberto pelo sangue dos inimigos. Ele continuava lutando com persistência brutal, movendo-se como uma fortaleza viva, cada golpe uma prova de que o território de Beowulf não cairia facilmente. Ian também viu Cruel Dwight ao lado de Cheryl, pessoas que, na prática, deveriam assumir o combate pesado em seu lugar. Vê-los ali trouxe um pequeno alívio, como se o peso finalmente pudesse sair de seus ombros. Finalmente Ian forçou seu corpo a se acalmar. Ele fechou os olhos e caiu no sono, como se estivesse sendo puxado para o fundo da água. Parecia que alguém o chamava de longe, mas no meio do cansaço aquele som não conseguia alcançá-lo. A voz ficou mais forte, mais insistente, atravessando o cansaço. As pálpebras de Ian se abriram lentamente, e ele virou a cabeça na direção daquele chamado persistente, como alguém acordando de um sonho profundo. Ele levantou o olhar e viu uma mão estendida em sua direção, perto o suficiente para segurar. A voz continuava chamando, urgente, alguém precisava que ele acordasse, precisava dele ali. Era Lorena Beowulf, chamando seu companheiro em voz alta. Ela exigiu que ele pegasse sua mão, com uma expressão firme, como se estivesse puxando Ian de volta do limite do colapso porque a batalha ainda não tinha terminado. Enquanto Ian olhava para a garota de seu esquadrão, uma tristeza silenciosa passou por ele. Ele entendeu com clareza cansada que não haveria descanso de verdade, pelo menos não agora. Ele estendeu a mão para Lorena, deixando que ela o ajudasse a se levantar, e um pensamento inesperado surgiu, talvez não fosse tão ruim assim. Mesmo exausto e ferido, ele ainda estava ali. A notícia da invasão das hordas bárbaras se espalhou rapidamente por todo o Império. Dos postos de fronteira até as cortes nobres, rumores viraram alarmes, e alarmes viraram ordens, porque todos sabiam que o norte estava começando a arder. Em uma sala silenciosa bem distante dali, uma grande janela estava coberta por cortinas azuis, e a escuridão caía do lado de fora como chuva. O lugar parecia distante da guerra, mas pesado de consequências. Um corvo negro estava pousado no ombro de Damian, o instrutor-chefe do centro de treinamento de recrutas. Damian permanecia sentado de olhos fechados, pensativo, enquanto o pássaro ficava imóvel, como um presságio silencioso. No momento seguinte, o instrutor abriu os olhos e sorriu com seu sorriso habitual, calmo, calculado e cheio de significado. Era o tipo de expressão de alguém que acabou de ligar vários pontos invisíveis. Sobre a mesa diante dele estava a primeira ficha, uma página com a foto do recruta Jake e os detalhes do seu arquivo pessoal. O olhar de Damian ficou fixo nela por um momento, como se a guerra no norte tivesse finalmente tornado aquele nome impossível de ignorar. O olhar de Crown Prince Leon Cavalan ficou parado no documento por mais tempo do que o protocolo exigia, como se a própria tinta carregasse uma promessa silenciosa e perigosa. Ao ler aquelas linhas, ele passou a entender Ian não apenas como um nome ligado a feitos, mas como uma pessoa moldada por dificuldades, convicção e um tipo raro de lealdade. E assim, quase imperceptivelmente no início, uma era começou a mudar de direção, a história não avançou de repente, ela se moveu devagar, teimosa, decisão por decisão. Um vasto céu azul se estendia acima,
claro demais, indiferente demais, enquanto flocos de neve caíam lentamente como preces silenciosas. Além dos portões de ferro abertos, o cemitério aguardava, organizado, solene e frio, seu silêncio quebrado apenas pelo sussurro do inverno pousando sobre as pedras. Um caminho de tijolos bem alinhado, limpo apesar da neve, guiava o olhar mais para dentro do terreno. Ele levava até um único túmulo afastado dos outros, marcado por um monumento e uma cruz, simples na forma, mas carregado de um peso que o tempo só torna mais forte. A mão de uma mulher se estendeu e tocou o monumento gelado, os dedos abertos como se quisessem buscar calor nas memórias. Acima dele, uma cruz de pedra se erguia firme, imponente, um símbolo que parecia falar de vida eterna, mesmo enquanto o ar de inverno lembrava da perda. Sentada perto do túmulo, Lorena Beowulf deixou o frio atravessar suas roupas sem perceber, porque sua mente já estava longe dali. Ela contou os anos como se fossem contas invisíveis, cada um carregando um peso silencioso, perguntando a si mesma se alguém, vivo ou morto, ainda guardava ressentimento por ela ter demorado tanto para voltar. Com os olhos cansados pela tristeza, mas ainda cheios de saudade, a jovem ficou olhando para o túmulo como se ele pudesse responder se ela esperasse tempo suficiente. Ela queria saber, precisava acreditar, que sua mãe, agora fora de alcance, estava em paz em algum lugar. Ela não veio antes porque o dever nunca a soltou. O treinamento exigia tudo dela, corpo, fôlego, dor, dia após dia. Mesmo assim, mesmo estando longe, ela sempre pediu em silêncio para que sua mãe cuidasse dela de algum lugar além deste mundo. O mundo era enorme, muito maior que os limites do ducado, e nessas terras vastas Lorena ouviu falar de um homem cuja força podia ser comparada à de seu irmão. A ideia caiu como um relâmpago, rara, difícil de acreditar e ao mesmo tempo emocionante, porque um poder assim podia mudar destinos. Foi por isso que a nobre não parou, nem diminuiu sua determinação. Ela continuaria avançando, juntando rumores e pistas, até encontrar seu irmão, não importava quanto tempo levasse. E havia outro fogo dentro dela, queimando ainda mais forte que a ambição: vingança. Lorena iria encontrar aqueles que assassinaram sua mãe, desmontar todas as mentiras que os protegiam e fazê-los pagar um preço alto. Por muito tempo, a jovem não disse nada. Ela ficou em silêncio diante do túmulo da mãe que amava, ausente há anos, mas ainda presente em cada lembrança, enquanto sua respiração aparecia no ar frio como palavras que ela não conseguia dizer. Mas o luto não podia prendê-la para sempre. Era hora de Lorena Beowulf voltar ao caminho que escolheu. Então ela sussurrou um último adeus e se afastou daquele lugar onde o frio ficava nas pedras e as memórias ficavam com os vivos. Quando encontrou seu pai novamente, Lorena manteve a postura firme e a voz controlada, mas seus olhos carregavam o peso de muitas batalhas silenciosas. Ela disse a Duque Beowulf que um certo problema havia surgido, algo teimoso e impossível de ignorar. Quando se despediam, Bacchus Beowulf levantou a mão e pediu que sua filha parasse. A urgência em sua voz mostrava mais do que simples preocupação. Lorena respondeu sem parar de andar, dizendo que já estava atrasada para o trem. Então seu pai entregou a Lena uma pequena esfera azul que brilhava suavemente. Ele colocou o objeto na mão dela com cuidado, como se aquilo tivesse tanto poder quanto consequências. Segundo a explicação do Duque, se ela engolisse o cristal de gelo, ficaria mais fácil liberar a Snow Soul, o fluxo seria mais suave e menos pesado para o corpo. Não era apenas um presente, mas uma ferramenta para fortalecer algo que ela já possuía. Lady Lena respondeu com firmeza: eu não preciso de uma joia rara tirada das profundezas mais frias do North Sea. Ela explicou que aquilo era famoso como o melhor elixir para cavaleiros que usam magia de gelo, algo precioso demais para ser usado nela. Duque Beowulf observou o rosto de Lena e percebeu uma pergunta escondida em seu olhar. Ela continuava encarando-o com intensidade, como alguém esperando uma resposta, ou talvez uma promessa. Bacchus Beowulf suspirou como se já entendesse sem ouvir as palavras. Ela queria que ele protegesse a criança bárbara. Então ele respondeu com a cautela de um governante, sugerindo um acordo, concessões de ambos os lados. Depois de ouvir isso, Lena deixou escapar um suspiro de irritação. Seu rosto endureceu, deixando claro que ela não concordava com a proposta, nem com a lógica, nem com as condições.
Quando o pai estendeu a mão, Lena recusou com um gesto simples. Mesmo assim, falou com calma, dizendo que ainda esperava que ele cumprisse sua promessa. Duque Beowulf aconselhou a filha com severidade misturada com preocupação. Disse para ela treinar melhor sua Snow Soul em vez de perder tempo, afirmando que sua energia fria estava enfraquecendo. Também pediu que ela visitasse a casa de vez em quando. Sem se virar, a jovem respondeu com uma voz quase gentil. Ela disse que agora considerava seu pai mais forte do que nunca, mais forte na técnica e na presença. E com uma técnica tão assustadoramente poderosa, nem mesmo bárbaros sanguinários poderiam ameaçar a propriedade da família Beowulf. As palavras traziam conforto e ironia ao mesmo tempo. Então a jovem desacelerou os passos, como se reunisse coragem para dizer algo difícil. Ela fez ao pai uma pergunta que tocava na memória mais dolorosa da família. Se o Duque era realmente tão forte quanto todos diziam, então como ele não conseguiu proteger a mãe dela? Bacus possuía um poder imenso, e mesmo assim perderam a mãe, e o irmão dela deixou o ducado. Por isso Lena não queria voltar para um lugar cheio de lembranças. A jovem já tinha deixado o cemitério para trás, seus passos desaparecendo pelo caminho de tijolos. Mesmo assim, Duque Beowulf ficou parado por muito tempo, olhando ela ir embora. Para um homem envelhecido, o silêncio pesava. Ele se virou para o túmulo de sua esposa Helena e, em pensamento, pediu conselho. Segundo Bacus, sua própria filha ainda o odiava pelo que aconteceu com seu irmão. O pensamento pesava em seu peito como uma pedra. Conte a verdade para ela, pensou o pai. Mas ele não sabia se isso curaria alguma coisa. Mesmo assim, ele lembrava claramente do dia em que os revolucionários invadiram o castelo da família. Os invasores destruíram os corredores sem piedade, quebrando relíquias e símbolos da família. Eles espancaram moradores até o sangue aparecer por toda parte. Entre eles estava o líder dos revolucionários, um vilão de olhos brilhando de fanatismo. E ali, ajoelhado no chão, estava o homem que tinha levado o irmão de Lena para longe da família. Duque Bacus olhou para ele com uma raiva tão intensa que parecia aquecer o ar. Não era apenas ira, era a fúria de uma traição. O duque gritou com Beowulf, acusando-o de seus crimes. O jovem levantou os olhos e tentou falar com ele, chamando seu próprio pai. Ainda não se sabe se Lena aceitou a verdade de que seu irmão estava envolvido nisso tudo. O duque não o matou por causa dela, decidiu bani-lo. Sozinho no cemitério da família, o senhor pensava nas consequências. Ele se perguntava o que aconteceria se sua filha encontrasse o irmão. Atrás de Beowulf estava um homem tentando ficar discreto, mas o velho nobre percebeu. Sem se virar completamente, o duque disse calmamente que ele estava atrasado. O jovem que havia vindo até o mausoléu da família Beowulf hesitou por um momento. O duque parecia mergulhado em pensamentos pesados. Quando o jovem se aproximou do senhor da propriedade, ele foi recebido por Ian, da unidade especial. Ian tinha ouvido que o duque o procurava. Bacus já tinha sido informado sobre o talento do jovem. Em vez de oferecer apenas um presente, ele fez uma pergunta direta: o que Ian realmente queria? Todos os defensores do castelo já tinham recebido suas recompensas. Apenas Knight Ian ainda estava ali. O duque perguntou se seria suficiente dar ao jovem a espada que ele havia roubado e escondido sob suas roupas. Ian permaneceu em silêncio por um momento, pensando na proposta. Ele havia defendido a propriedade de Duque Beowulf com dedicação, mas não respondeu imediatamente. A surpresa do duque apareceu quando Ian disse que aquilo não era suficiente. Ele explicou que havia salvado Lena várias vezes. Para o duque, Ian não entendia o verdadeiro valor de Aelon. Mas Ian respondeu que a espada estava abandonada, guardada sem uso. Ian disse que ao pegar a espada estaria ajudando o duque a se livrar de um peso. O velho não acreditou totalmente nisso, mas percebeu a intensidade nos olhos do jovem. Por fim, o dono da propriedade aristocrática riu, algo raro naquele lugar tão solene. Ele considerou o desejo ousado de Ian um bom começo. O jovem não parecia querer dominar a espada à força, e isso agradou o duque. Ele governava o norte com firmeza, mas sua influência não alcançava totalmente a região central,
onde a política era muito mais complicada. Qualquer pedido que ele fizesse a Yan provavelmente envolveria ir para além do território seguro do norte. A partir daquele momento, o cavaleiro recebeu a ordem de vigiar Lina como se a segurança dela fosse uma missão sagrada. A voz de Bacchus Beowulf carregava o peso de comando e o medo de um pai quando exigiu um juramento feito com a própria vida do jovem, obrigando-o a assumir total responsabilidade pelo bem-estar de Lina, sem desculpas e sem recuar. Ian imediatamente se irritou com a insinuação e deixou claro, tenso e desconfiado, que não tinha nenhuma intenção de se casar com ela. A irritação do duque explodiu, mas mesmo irritado ele respondeu que não era isso que queria dizer, ele jamais exigiria um vínculo desses do jovem de maneira tão absurda. Mesmo assim, foi o próprio Bacchus quem falou primeiro sobre juramentos e responsabilidade, pressionando o assunto como uma lâmina no pescoço de Ian. O que ele queria dizer, na verdade, era tutela, proteger a garota enquanto o pai estivesse ausente. Uma proteção rígida e constante até que Lina estivesse fora de perigo. Ainda assim, a conversa ficou estranha. Ian não tinha liberdade para recusar, nem o direito de tratar o futuro de Lina como algo negociável, como se a palavra casamento estivesse sempre rondando a conversa, mesmo quando o Duque negava. Enquanto o Duque oscilava, sugerindo e depois rejeitando a ideia de Ian casar com Lina, chamando de insolente por entender errado, o destino não parou para a discussão. A cena mudou de lugar, como se o mundo virasse uma página, saindo do peso silencioso do cemitério para a pressa metálica de uma partida. No distrito central do Duchy of Beowulf, um trem aguardava na estação como uma besta de aço presa pela coleira. A luz das lanternas brilhava nos vagões polidos, e a plataforma vibrava com movimento contido, passos, ordens sussurradas e a ansiedade de quem queria deixar os problemas para trás. Ian chegou pedindo desculpas pelo atraso, explicando com irritação disfarçada que havia encontrado um velho de temperamento terrível que simplesmente não aceitava ser ignorado. Lena, já perto dos vagões, disse que o trem ainda não tinha partido, mas seu olhar deixava claro que eles precisavam se apressar. Enquanto isso, Cruel Dwight parecia pronto para embarcar imediatamente, como alguém que queria sair do ducado o mais rápido possível. Cruel Dwight falou como se estivesse anunciando um retorno glorioso, dizendo que todos ali eram heróis voltando para casa. Afinal, tinham salvado o Imperial Advisor e derrotado Vilay, feitos que certamente seriam reconhecidos. Uma recompensa os esperava, disse ele com a confiança de quem já imaginava a glória chegando. Mesmo assim, ele claramente não dava muita importância para Cheryl, mal olhando para ela, como se fosse apenas um detalhe. Lena, por outro lado, acalmou o clima com tranquilidade, lembrando que todos tinham trabalhado duro, e mais importante, ninguém tinha morrido. Só isso já parecia um milagre, talvez a primeira vez na história do Special Forces Regiment que uma vitória não exigiu sangue como preço. O lugar estava mais silencioso do que Lena esperava, quase estranho de tão calmo. Não havia gritos, alarmes ou pânico, apenas o ritmo comum de uma estação funcionando normalmente. Por um momento, parecia que todos os problemas tinham ficado para trás no castelo ancestral de Beowulf. Um anúncio alto ecoou pela estação, informando a chegada do trem com destino a Avalon. Na mesma hora, os membros da unidade especial correram para os vagões com eficiência treinada, documentos checados, bagagens prontas, olhos atentos, porque até uma simples partida podia esconder perigos. A viagem para o norte foi muito mais bem-sucedida do que Ian esperava. Ele não só conseguiu um convite do Imperial Advisor, uma porta para círculos mais altos, como também conquistou a espada Elon, algo que parecia menos uma recompensa e mais um destino. Ji também saiu do ducado cheio de sorte, recebeu uma enorme quantidade de ouro de Duque Beowulf e vários itens valiosos. Enquanto corria em direção ao lar, o bater de asas negras cortou o ar, um som estranho que arrepiou a pele, algo observando. Um corvo gritou alto, como um aviso, antes de pousar com estranha suavidade no ombro de Ian. O momento pareceu estranho demais, calculado demais, como se até o movimento da estação tivesse ficado mais escuro por um instante. Os olhos do pássaro brilhavam com uma luz forte e antinatural, como brasas presas dentro de vidro. Parecia que algo demoníaco estava escondido naquele animal, transformando um corvo comum em um mensageiro de outro mundo.
Ian observou o visitante inesperado com atenção, sem recuar apesar do frio na espinha. Ele pediu para Lena esperar, mesmo sabendo que ela já estava prestes a entrar no trem. Como aparentemente havia esquecido algo, ou pelo menos foi isso que disse, Ian sugeriu que os outros fossem sem ele. Cheryl não pareceu surpresa. Já Cruel Dwight franziu a testa, confuso. O comandante, com uma calma irritante, disse para Ian ir até Soma comprar lanches para ele, transformando o momento tenso em uma tarefa comum. Cruel zombou da situação, impressionado com o quanto Ian parecia obedecer como um cão treinado. O trem para Avalon estava totalmente pronto na plataforma, esperando apenas o horário de partida enquanto os passageiros continuavam embarcando. Logo o trem começou a emitir sinais altos que ecoaram pela estação. Era o aviso final, última chamada. As rodas do trem começaram a girar lentamente, primeiro pesadas, depois mais rápidas. O metal rangia contra o metal enquanto o comboio avançava. Ian observou o trem partir e, inesperadamente, soltou um suspiro de alívio. O momento que ele esperava tinha finalmente chegado. Um pedaço de papel amassado estava em suas mãos. Agora ele precisava cumprir a verdadeira missão que lhe foi dada. Quem imaginaria que aquele corvo era na verdade a sombra do comandante, um sinal vivo disfarçado de pássaro comum? Ainda parado na plataforma, Ian examinou cuidadosamente o conteúdo da estranha mensagem. Segurando o bilhete nas mãos, Ian primeiro pensou, quase com esperança, que fosse apenas algo bobo, como comprar comida. Mas o papel parecia pesado demais para algo tão simples. Em uma praça deserta da cidade, barris de madeira estavam alinhados sob toldos. O lugar parecia preparado demais, silencioso demais. No chão, a silhueta de um símbolo mágico apareceu, linhas antigas surgindo lentamente na realidade. Era o selo do Demon Lis. Quando o selo se completou, o centro brilhou com uma luz intensa. Naquele instante, a feiticeira Momon comemorou, ela havia sido ressuscitada. Levantando a mão como se saudasse o mundo, Momon começou a rir com alegria intensa. Ian acreditava que tinha sobrevivido às batalhas sozinho, apenas com coragem e instinto. Mas a verdade era diferente, sem Momon, ele teria morrido muitas vezes. Houve até um momento em que a feiticeira criou um escudo mágico diante dele, bloqueando ataques fatais enquanto ele cortava a esfera de Vilai. No fim, Momon tinha gastado mana demais e acabou adormecendo. Mas agora sua energia tinha retornado completamente. Agora Momon disse que poderia acabar com aquele bárbaro teimoso facilmente. Ian olhou para ela confuso. Para ele, a batalha já tinha terminado. O grupo noturno da unidade especial já tinha deixado o território do Duchy of Beowulf, e Momon dormiu durante todo o dia. Irritada, Momon começou a listar tudo o que havia feito por Ian, dizendo que ele deveria ser grato. A feiticeira não entendia por que ele estava ali sozinho. Quando Momon perguntou para onde eles estavam indo, Ian ficou surpreso. Com determinação, Night Ian decidiu que iria trabalhar em Soma. Enquanto caminhavam pela cidade, Momon perguntou sobre o duque que apareceu no momento decisivo da batalha. Segundo Ian, Vilai conseguiu escapar do campo de batalha. Momon concluiu rapidamente que a espada de Ian o reconheceu como seu dono. Flutuando ao lado dele, Momon perguntou qual era a missão. Ian mencionou brevemente o corvo de olhos vermelhos e as ordens do comandante. Na mensagem, Ian foi informado de que precisava encontrar um amigo de infância em Soma. Momon ficou surpresa, porque achava que ele não tinha amigos. Naquele momento, Ian percebeu que só havia uma pessoa que poderia ser esse amigo. Uma lembrança antiga surgiu na mente de Ian, ele estava no escritório de Damian. Naquela época, Ian inventou uma mentira para sair do centro de treinamento. Agora a verdade era clara, sua missão era sequestrar a filha do capitão, a mesma garota com quem ele brincava quando era criança. Ela deve chegar a qualquer momento, e Ian percebeu que estava estranhamente curioso para ver a reação do capitão quando a mentira daquela noite viesse à tona. Poderia explodir como fogo em palha seca, tudo virando caos em segundos, ou, de forma imprevisível, o capitão poderia simplesmente engolir tudo, esconder o problema atrás do dever e fingir que nada aconteceu.
Não havia dúvida de que a vantagem de Ian estava na velocidade e no momento certo. Ele poderia encontrar a garota antes do capitão, falar primeiro e controlar a situação. Mas antes de agir, precisava ter certeza. Ele precisava confirmar com os próprios olhos quem ela era, sem suposições, sem erros. De repente, Momon, a feiticeira com um selo mágico fraco na testa, mudou de expressão como se tivesse sentido um vento gelado. Seu olhar ficou afiado enquanto encarava a frente, como se tivesse percebido algo escondido no ar. Duas garotas estavam ali na rua iluminada de forma fraca. Uma delas sorriu com ousadia e disse que queria beber com Ian, enquanto a outra também o convidou para passar a noite com elas. As prostitutas não foram discretas. Chamaram Ian de bonito e o convidaram diretamente para se divertir. Momon percebeu imediatamente onde estavam e respondeu com irritação, claramente incomodada com o lugar e com a ingenuidade dele. Inclinando a cabeça enquanto o observava como se estivesse avaliando algo, Momon provocou Ian dizendo que ele era jovem, cheio de energia e imprudente. Comentou que ele havia crescido muito, como se tivesse acompanhado sua vida por anos, enquanto Ian só piscava sem entender o que ela queria dizer. Com total confiança, Momon disse que podia ensinar Ian a conquistar qualquer garota. O método dela era absurdo: capturar um lobo e 3 coelhos, colocar tudo na bolsa de qualquer mulher e, segundo ela, ninguém recusaria Ian depois de uma demonstração tão maluca de coragem. Ian franziu a testa, achando que a feiticeira estava comparando ele a algum caçador primitivo que resolvia tudo com força bruta. Aquilo não fazia sentido. Ele ainda não entendia por que ela estava brincando quando a situação parecia tão séria. Ao se aproximar da porta, Ian diminuiu o ritmo, andando com cuidado como se estivesse entrando em uma lembrança. Ele esperava não estar enganado, que aquele fosse realmente o lugar certo. Os dois olharam para a placa que dizia Obitan Taver, e ambos sentiram a mesma dúvida silenciosa. O lugar parecia simples demais, comum demais. Quando Ian descobriu que ali não vendiam bebidas, sua curiosidade ficou ainda maior. Se não vendiam álcool, então o que exatamente vendiam? Dentro do local, o bartender mal levantou os olhos da revista que estava lendo. Com voz monótona, disse que não vendiam nada ali. Ele ainda sugeriu que fossem a outra taverna se quisessem comida e pediu que não falassem com ele. A grosseria parecia intencional. O bartender quase não percebeu Momon flutuando atrás de Ian. Mas ela já estava irritada com o desrespeito. Garrafas coloridas estavam alinhadas no balcão, brilhando sob a luz. Mesmo assim, o lugar não parecia acolhedor. Momon puxou Ian, dizendo que eles deveriam ir embora e que ele precisava parar de perder tempo ali. Ian observou o lugar lentamente antes de pedir para Momon parar de falar sobre coelhos. Na visão de Ian, tudo parecia normal demais, até demais. Não havia nada claramente suspeito, mas o silêncio e o comportamento do lugar eram estranhos. Então ele se virou para o bartender e pediu 2 copos de uísque com vinho e uma azeitona por cima. Imediatamente o bartender mudou de postura. Ele se curvou educadamente e chamou Ian de cliente VIP. Depois disso, ele começou a girar uma alavanca como se fosse servir o uísque. Atrás do balcão havia várias prateleiras cheias de frascos e garrafas com conteúdos estranhos. Logo depois, um dos armários se moveu e revelou uma passagem escura. Com um gesto simples, o bartender os convidou a entrar no espaço escondido iluminado por tochas. Ian e Momon seguiram pela passagem e começaram a descer uma escada estreita. Momon não gostou do lugar imediatamente e tentou reclamar, mas Ian pediu que ela ficasse em silêncio. A feiticeira logo percebeu que aquilo não era um bar de verdade. Na verdade, tudo ali girava em torno de informação. O local se disfarçava de taverna, mas na verdade negociava informações sobre o que acontecia nos becos da cidade. Essa organização já tinha até um nome conhecido por quem entendia do assunto: The Garsden. Logo eles pararam diante de uma porta entreaberta de onde saía a luz. Dentro havia uma sala parecida com um pequeno auditório, com estante, mesa e cadeira. Ian observou atentamente a sombra escura que parecia feliz em vê-lo. Então a figura se revelou. Uma garota extremamente bonita apareceu diante dele. Ela era a líder do Begarsden.
Bella perguntou por que Ian tinha vindo até ali. Ian respondeu que estava procurando alguém. Tudo o que ele sabia era o nome da pessoa. Depois de um breve silêncio, Ian finalmente revelou o nome. Quando ele disse Bella, a líder ficou surpresa. Ela perguntou como ele sabia seu nome. Ian respondeu calmamente que muita gente queria saber o nome daquela garota. Bella recuperou o sorriso e chamou Ian de cliente curioso. Ela então avisou seriamente que curiosidade podia matar. Ian colocou a mão sobre a mesa novamente. De repente, 3 luzes apareceram no teto. Logo depois, uma chuva de flechas caiu de repente. As flechas pareciam destinadas a matar Ian. Bella comemorou achando que ele havia morrido. Mas então ela percebeu algo estranho, e ainda estava de pé. Com voz fria, Ian disse para Bella parar de brincar e ir direto ao ponto. A chefe do Begarsden não conseguia entender como Ian tinha escapado da chuva de flechas de forma tão limpa, como se a própria morte tivesse errado de propósito. Ela pensou que ele devia ter usado magia, ou talvez tivesse sido contratado e protegido por aristocratas com bolsos mais fundos que os de um homem comum. Para ela, aquela cena parecia errada, como se uma armadilha tivesse se fechado na presa errada, então concluiu que devia ter havido algum tipo de mal-entendido. A mente dela começou a correr pelos suspeitos de sempre, tentando descobrir quem estava por trás da presença de Ian. Bella logo lembrou do Visconde Franklin, depois pensou no Golden Baron Vigan, e em seguida em mais uma dúzia de possibilidades, nomes com influência, rancores e motivos, cada um podendo ser a resposta para quem tinha enviado aquele jovem perigoso até a porta dela. Depois de confirmar calmamente que naquele lugar escondido realmente se vendia informação, o cavaleiro anunciou que queria comprar algo. A postura de Bella mudou na hora para o modo negócios, e sua voz ficou profissional enquanto perguntava que tipo de informação ele precisava, já se preparando para dizer o preço. Mas Ian não tinha vindo atrás de rumores, mapas ou segredos sussurrados. Com uma franqueza desconcertante, ele disse que não estava ali para comprar informações. Ele estava ali para comprar a própria Bella, como se ela fosse um recurso a ser adquirido, e não uma mulher com vontade própria. A mulher, surpresa, ficou encarando ele, tentando processar a audácia daquilo que tinha acabado de ouvir. Sua expressão alternava entre ofensa e incredulidade, mas a intenção de Ian era clara, ele queria que ela servisse a ele, colocando seus talentos, e sua rede de contatos, sob o comando dele. Momon apareceu perto de Ian como uma rajada de vento afiada, com uma presença cheia de desprezo. Com um sarcasmo cortante, chamou ele de idiota, como se só um tolo falasse daquele jeito no coração de uma organização secreta. Ian a interrompeu na mesma hora, mandando ela parar, porque a feiticeira tinha entendido tudo errado, não era aquilo que ela estava imaginando. Do lado de fora do Begarsden, a vida seguia normal, passos, conversas distantes, a cidade fingindo que não era construída sobre segredos. Lá dentro, Ian explicou para Bella o quanto valorizava a habilidade dela de conseguir informações, destacando que aquele talento não era comum. Ele falava como se estivesse descrevendo uma arma rara, algo que valia muito mais do que ouro. Afinal, a líder dessa organização incrível sabia de tudo, não só os escândalos que abalavam as casas nobres, mas também detalhes simples do dia a dia, como onde encontrar o melhor jantar quando a fome era mais importante que fofoca. Para Ian, esse alcance de conhecimento mostrava que a influência dela era real, e o valor dela, inegável.